Começa agora o programa que apresenta empreendimentos que ultrapassam as fronteiras brasileiras e que chegam ao mercado externo. Seja muito bem-vindo ao programa Pé pra Fora. Quem vai nos acompanhar hoje é o Jackson Campos. Ele é especialista em comércio exterior e logística internacional. E a empresa que a gente vai conhecer agora é a Padovani Music, que produz acessórios para instrumentos musicais de sopro. É um nicho aí bem específico. Hoje os empreendedores, pai e filho, vendem para brasileiros e para estrangeiros. Vamos assistir? Meu nome é Marcos Antônio Padovani, minha idade é 57 anos e minha profissão é empresário, na área de instrumentos musicais. A Padovani Music começou com uma ideia minha de começar a mexer com instrumentos não muito planejada. Eu comecei a fazer alguma manutenção no meu próprio instrumento e aí eu mostrando o que eu tinha feito para uns amigos, aí eles começaram a me elogiar, né? Oh, que legal, ficou bom, puxa vida. E como eu tinha uma certa experiência, uma boa experiência na área de mecânica, eu fui durante muito tempo mecânico de motocicletas, eu era mecânico de motocicleta e músico, né? Como eu tinha habilidade, de consertar as coisas, então eu falei, puxa, por que eu não posso desenvolver habilidade com instrumento, que é o que eu mais gosto de fazer, que é a área da música. Então eu comecei a pensar nisso, né? Eu comecei a pensar, como que isso é feito? Mas eu só mexia no meu instrumento, de um amigo e assim, coisa básica. Depois, quando eu comecei a conseguir ver mais informações na internet, e aí começou a ficar mais real para mim. E eu tive a oportunidade de visitar algumas oficinas, e vendo as oficinas, aí eu decidi montar uma oficina de luteria para mim, né? Aí eu comecei na minha casa, eu comprei algumas ferramentas e comecei a fazer mais reparos na minha casa. Aí eu comecei a levar mais a sério. Aí o pessoal começou a gostar e trazer bastante trabalho para mim. Quando chegou no ano de 2000, quando eu comecei foi em 2002, mais ou menos, né? E agora, quando foi no ano de 2014, eu resolvi montar um ateliê na cidade de Tatuí. Porque lá tem o Conservatório Musical, muito conhecido, o maior da América Latina. Aí eu coloquei o ateliê na frente do conservatório. Eu falei assim, eu vou na frente de onde tem músico, né? Eu quero ver se eu realmente vou me dar bem nisso, né? E aí foi muito legal, porque eu tenho muito amigo lá, o pessoal começou a gostar, virou um ponto de encontro lá no ateliê. E aí eu estava construindo aqui em Itu, no meu próprio terreno, né? Fazendo uma construção para montar a minha empresa no meu próprio local, né? No ano de 2017, eu comecei daí no nosso próprio endereço, a nossa luteria. Em 2018, quando eu entrei para a empresa definitivamente junto com o meu pai, né? O foco principal era a parte de serviços, né? E eu, por outro lado, já a minha experiência anterior sempre foi no segmento industrial, né? Parte de mecânica, parte de usinagem, enfim, essa área, né? Então, foi justamente por isso, né, com a ideia dele de começar essa fabricação de alguns acessórios, né? Que a gente resolveu se juntar, porque ele tinha esse conhecimento do que era necessário fazer, né? Qual seria o resultado com isso, mas não tinha tanto conhecimento de processos industriais, né? Então, em 2018, quando eu resolvi deixar o meu trabalho anterior e me juntar a ele, a gente já começou, claro, dando continuidade nos serviços, né? Atendendo clientes, mas a gente conseguiu começar a colocar mais foco na fabricação, né? Eu tinha algum conhecimento na região com prestadores de serviço e tal, e assim a gente foi
começando a desenvolver produtos, né, com outros parceiros, e o negócio foi fluindo e aos poucos os produtos começaram a vender, né, e a gente começou a devagarzinho ir colocando mais energia nos produtos, até que em determinado momento os produtos passaram a se tornar o foco da empresa. A Padovani Music fabrica acessórios para instrumentos de sopro da linha dos metais, ou seja, instrumentos que são tocados com bocal, né? Que o bocal é um acessório onde você vibra o seu lábio dentro, numa câmara do bocal, e ele amplifica essa vibração e faz isso, o instrumento continua amplificando e isso gera o som de um instrumento de metal. Então, nossa especialidade é o bocal, a linha de bocais, né? Para todos os instrumentos de sopro da linha dos bocais. Trompete, trompa, trombone, flugelhorn, tuba. Todos os instrumentos a gente fabrica os bocais. O maior desafio em exportar acessórios é a gente dar conta de um processo que ele começa num contato já com uma pessoa que fala outra língua, atender bem essa pessoa, fuso horário, né? Canal de comunicação, às vezes é WhatsApp, às vezes é telefone, às vezes é por e-mail, às vezes a pessoa faz uma pergunta no site, então começa aí. Aí quando a pessoa faz a venda, aí tem todo o processo comercial, né? Depois disso, o nosso processo interno aqui de preparo, do envio, fabricação, né? Se é um produto que não tem disponível no estoque, a gente vai ter que acelerar o processo para atender rápido e fazer o envio, o devido empacotamento, respeitando tudo que a gente precisa respeitar para enviar para um outro país, né? Então, o desafio de trabalhar com exportação eu acho que é a amplitude do negócio. A gente não pode simplesmente pegar o produto e enviar. Então a gente tem que atender bem o cliente, mesmo ele estando num outro país, falando outra língua, a gente tem que atender bem, responder sempre que precisar, né? E até quando ele receber o produto, enquanto a gente monitora, a gente rastreia, a gente sabe quando chega, né? Se acontecer um atraso, a gente sabe, a gente vê o que está acontecendo, né? Que é raro, mas pode acontecer. Quando ele fala que ele recebeu o produto, daí que terminou a nossa... Entende? Então, assim, o maior desafio é dar conta do processo inteiro e não querer pensar nele só como uma parte, né? E hoje a gente tem nossos bocais em vários países, a gente observa que em alguns países, dependendo do músico, o artista que trabalha conosco, né, que acaba representando e influenciando a compra dos nossos produtos, o público, no geral, os consumidores acabam indo para uma linha mais que esse músico toca, né? Também tem uma questão cultural, né? Por exemplo, alguns países latinos, né, o México e tal, onde a música salsa, a música mariachi, por exemplo, é mais forte, então eles procuram acessórios, né, no caso os bocais, que auxiliem para isso, né? Alguns outros países têm músicos mais influentes e também a música é mais forte no segmento mais erudito, mais orquestral, né? Então acaba tendo uma procura para modelos mais específicos para essa finalidade também. A gente faz o produto conforme a gente quer, acha que as pessoas gostam, não, mas ninguém nunca fez assim. Não tem problema nenhum se ninguém nunca fez, né? A gente vai fazer, porque as pessoas gostam, a gente pergunta, né? O que você acha se a gente fizer isso? Não, acho legal, então vamos fazer. Ah, mas ninguém fez. Não tem problema, né? Então a gente faz coisas, a gente procura fazer coisas que as pessoas nunca fizeram, coisas diferentes. A gente quer que a pessoa olhe no nosso produto e fale, esse produto é Padovani, esse aqui eu conheço, é o Padovani, entendeu? A gente quer que o nosso produto tenha uma identidade própria.
E assim as pessoas gostam, as pessoas não querem coisas que já existem, elas querem ter algo diferente, né? A nossa maior dificuldade como empreendedor, nesse atual momento, são as oscilações de mercado, né? Então a gente está vivendo uma época de muita oscilação, o mercado aquece e desaquece, aquece e desaquece. Então é muito difícil, porque a gente tem que manter uma rotina, as nossas contas elas não diminuem e aumentam, elas estão sempre iguais. E como a gente também visa o mercado mundial, né? Então a gente também não pode ficar só focado nas coisas que estão acontecendo no Brasil ou em determinado país, né? A gente quer ter uma visão para o mundo, né? Mas mesmo no mundo tem muita oscilação, tem muita coisa acontecendo, muita tensão, né, na sociedade, né? Então a gente acha que é isso. Hoje empreender você não pode arriscar muito, mas você também não pode não arriscar, você tem que arriscar um pouco, né? Então, o nosso maior desafio é esse. E o outro desafio talvez seja a gente desenvolver produtos, né? Continuar desenvolvendo mais produtos, né? E continuar oferecendo produto de alta qualidade para os músicos. Eu enxergo possibilidade de melhoria no nosso negócio justamente na capilaridade, né? Por exemplo, a gente precisa alcançar o maior número de pessoas no nosso país, né? Por isso a gente faz um trabalho junto com os músicos e com as lojas, e também chegar com ter um alcance melhor no exterior, né? Por isso que a gente também faz tudo isso que a gente faz visando o mercado exterior, né? Além do e-commerce, né, as vendas internacionais elas são feitas também para lojas, né? Em alguns países nós estamos aumentando, né, essa rede de distribuição de revendas internacionais, e essa é uma venda, esse tipo de venda ela é feita assim como no Brasil, né? A gente faz um trabalho comercial realmente em encontrar lojas, às vezes lojas nos procuram, né? Países em que nossos bocais estão mais populares, acaba que os músicos começam a, de repente, ir até as lojas e perguntar se tem os nossos bocais. Atualmente, eu acredito que os países que mais compram conosco, né, pensando em músico, em cliente final, seja Estados Unidos e Espanha. E Inglaterra. Recentemente também a Inglaterra tem adquirido bastante produtos da nossa marca. Olha, eu enxergo o futuro do nosso negócio com bons olhos, porque tudo que a gente faz porque a gente gosta, né? A gente gosta. Então, a gente não escolheu um negócio para ganhar dinheiro, assim, entendeu? O retorno financeiro é uma consequência natural. Se a gente consegue um bom retorno, ótimo. Se a gente não consegue, a gente vai continuar do mesmo jeito, né? Então eu vejo com bons negócios, porque tanto eu, meu filho, os funcionários, aqui tudo a gente faz tudo com amor mesmo, a gente faz porque a gente gosta disso, né? Então eu acho que vai ser bom, porque a gente faz tudo certinho, entendeu? Tudo que a gente precisa fazer a gente faz, tanto em termos de respeitar as leis, né, impostos, tudo, né, na garantia do produto, a gente faz tudo o que precisa fazer, então a gente não está correndo nenhum risco, entendeu? A gente não corre risco de acontecer alguma coisa, de ter algum problema. Não, a gente está tudo certinho, a gente cuida tudo como tem que ser do nosso negócio, a gente não faz nada aqui. Então, eu acho que o que pode acontecer é dar certo, entendeu? Porque não dá certo, não teria porquê, porque a gente está fazendo tudo certinho, com o pé no chão, né? Fazendo tudo da melhor maneira que a gente pode, fazendo o melhor que a gente pode na fabricação do produto, né? Você vai ver a nossa fabricação. A gente, por exemplo, a gente está indo no exterior, mas nem sempre é porque a gente vai atrás. As pessoas, os músicos de fora vêm atrás da gente, porque eles veem algo diferente no nosso produto, entendeu? Então eu acho que vai ser bom, sim. O futuro tem tudo para ser bom, sim.
Belo exemplo esse, né? E olha que para uma marca de instrumentos ganhar projeção internacional não deve ser nada fácil, já que a concorrência lá fora é feroz. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o negócio de exportação de acessórios para instrumentos musicais de sopro com o Jackson Campos, especialista em comércio exterior e logística internacional. É rapidinho, eu já volto, não saia daí. Estamos de volta com o programa Pé pra Fora e agora a gente vai conversar sobre a história de sucesso da Padovani, marca brasileira de acessórios para instrumentos musicais, mais especificamente de sopro, que já manda aí seus produtos para o exterior. A gente viu a história no primeiro bloco, né? E agora a gente vai conversar com o Jackson Campos, ele que é especialista em comércio exterior e logística internacional. Ele vai nos contar primeiro o que achou da história da Padovani e de como eles conduzem alguns processos a partir do que foi dito aqui, né, pelo Marcos e pelo Matheus. Seja muito bem-vindo, Jackson. Olá, muito obrigado pelo convite. Jackson, para a gente começar, o que você pode dizer a respeito dessa história da Padovani, que pôs aí o pé para fora? Ela acontece como muitas outras histórias de exportadores que encontram um nicho fora do Brasil, né? Especificamente para fugir aqui da sazonalidade que a gente tem no Brasil, mas também para exportar produtos que vêm de uma necessidade externa. Isso acontece a partir de uma demanda externa que nem sempre é programada, nem sempre a gente sabe que existe e o exportador acaba sendo procurado, encontra uma demanda e começa a produzir pensando nela. Então isso é aquilo que a gente chama de exportação não programada, não planejada, que é diferente de uma empresa que tem um departamento de exportação, de negócios internacionais, de vendas e que faz um planejamento de começar a exportar. No caso da Padovani foi o contrário, né? A demanda aconteceu naturalmente. Sim, vamos entender aqui um pouco sobre a sua área de atuação, né? O comércio exterior. Concorrer em um país estrangeiro com outras marcas fortes é um negócio arriscado ou não? É arriscado, mas se for feito de maneira correta, pode ser sim muito seguro, de maneira que seja feita uma gestão de risco, né? Encontrar onde estão os principais gargalos e principais desafios. E aí sim é necessário que haja consultoria ou ajuda de um especialista que já tenha experiência com outras marcas ou com outras empresas, sejam pequenas ou grandes, justamente para encontrar quais seriam os problemas, né? Porque vamos pensar que no Brasil a gente conhece relativamente bem quais são os nossos tributos, por exemplo, né? Que aqui no Brasil são bem complexos. Agora imagina entender como funciona o sistema de tributação de um país diferente, né? Porque quando se vai vender precisa se procurar saber quais são os desafios, quais são os entraves, os obstáculos que serão encontrados no destino. Então existem vários desafios, mas com bons profissionais é tranquilo e é fácil de resolver. Ai, que bom, Jackson. E quanto à logística internacional? No caso aí de produtos que possam ser exportados, como se dá na prática a montagem de uma logística de exportação? Isso, para produtos mais sensíveis, como instrumentos musicais, por exemplo, existem duas formas de fazer. Ou, principalmente duas, na verdade, né? Ou a empresa tem um volume grande para poder montar um container inteiro, que seria a maneira mais segura quando a gente fala principalmente de impacto e movimentação, mas aí de fato tem que ter bastante volume, ou a empresa precisa trabalhar na embalagem do produto que vai ser exportado por modal aéreo, que é o modal mais rápido, é também mais caro, mas é principalmente conhecido por ser seguro para cargas mais sensíveis, porque não tem tanta movimentação de pessoas. Então uma carga sai do Brasil e chega num destino, por exemplo, na Alemanha, na Índia ou na China no outro dia, então é muito rápido. E aí acaba tendo menos risco de haver qualquer problema no caminho. Entendi. E Jackson, em que momento da empresa a gente poderia dizer aí que é adequado estudar uma possível exportação de um produto?
quando a empresa principalmente quer crescer, mas não encontra esse caminho no Brasil. Ou então quando a empresa tem uma demanda sazonal no Brasil, né? Então se a empresa, por exemplo, produz para algum mercado específico ou para alguma área específica onde ela só vai ter produção metade do ano, por exemplo, é o momento para ela procurar o mercado externo. Também quando a empresa é muito especialista em determinado tipo de produto e ela sabe, por pesquisa, que ela não é tão comum encontrar produtos como o dela fora do país, então ela pode tentar expandir. Sim, e a maior dúvida dos empreendedores: como detectar que um produto vai poder ganhar o mundo? Não é tudo que dá para exportar, não é mesmo? Não, principalmente produtos que tem dificuldade para entrada nos países estrangeiros, produtos de origem animal, produtos que têm regulação por órgãos nacionais, como o Ministério da Agricultura, como a Anvisa, etc., precisa entender nos países de China quais são as burocracias internas para que esse produto seja exportado para lá. Né? Mas além disso, falando em mercadologia, existem ferramentas bastante boas hoje que podem ajudar o empreendedor a detectar quais são as demandas do exterior e quais são os produtos que estão sendo exportados, por exemplo. E essas ferramentas de Big Data e marketing inteligente, elas ajudam bastante. E Jackson, o que gera, né, na maioria das vezes, essa burocracia, principalmente aqui no Brasil? Bom, na exportação teoricamente até que simples fazer o processo para mandar para fora, né? A empresa só precisa estar habilitada no portal do comércio exterior para fazer a exportação e ter o CNPJ válido e estar com tudo em dia, então é muito simples. Quando a gente fala de importação, aí sim onde a gente tem a maior burocracia. E aí nós igualamos, né? Porque quando você vai exportar, você tem que entender que a burocracia do destino pode ser parecida com a sua de importação. Então, países como o México, países como a Índia, por exemplo, eles são tão complexos ou até mais que nós aqui, o Brasil, na hora de importar. Então é preciso entender quais são os problemas que pode se encontrar lá, porque qualquer parada do produto, qualquer entrave que haja, gera custo extra de qualquer coisa, de logística, de armazenagem, né, para guardar o produto, ou multas, etc. Então essas são as burocracias mais comuns que acontecem lá, que na nossa importação aqui também acontece, mas na exportação, né, para sair do Brasil, aqui acaba sendo mais simples. Mas qual a dica de ouro para que o negócio tenha sucesso lá fora, Jackson? Eu creio que a empresa precisa se preparar no sentido de ter algum caixa para investir nesse mercado e considerar a exportação como uma das áreas estratégicas da empresa de crescimento, assim como ela trata marketing, vendas, finanças, etc. E o primeiro passo seria ter um investimento. Se a pessoa não tem, a empresa não tem esse investimento ainda, ela pode captar recursos para isso? É uma boa alternativa? Sim, a gente tem diversos programas, né, do governo e também de financiamentos privados para quem quer investir no exterior, né? O nosso estado, o nosso governo, ele incentiva muito a exportação porque são divisas entrando por país, então contribui com a balança comercial. É muito fácil captar recursos para isso, tanto em bancos privados como com bancos públicos como o BNDES e também estruturas de exportação como a própria Apex Brasil, que faz um trabalho excelente aí de exportação e de consultoria para empresas que querem desbravar o exterior. Além dessa questão do investimento, qual seria o próximo passo, Jackson, para quem quer exportar? É preciso ficar de olho no mercado externo para aproveitar as oportunidades? Tanto para aproveitar oportunidades como fugir de crises, né? Porque a gente tem aí, hoje, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de proteína, se não o maior, talvez o segundo maior do mundo, exportador de proteína. E a gente tem, por exemplo, a Rússia como sendo um dos maiores compradores. E quando a gente viu que começou aquela guerra da Rússia com a Ucrânia, num momento muito rápido, nenhuma empresa de logística, nenhuma companhia aérea, nenhuma empresa de navios, né, que são os armadores, queriam mais transportar essas cargas para a Rússia porque elas não sabiam se os contêineres vazios depois voltariam, não sabiam se poderiam atracar, por exemplo, né, parar o navio lá no porto russo. Então, não só olhar essas oportunidades de fora, a gente também precisa estar atento para saber quais são as crises que podem vir e atrapalhar o negócio e gerar um grande prejuízo. Então é por isso que eu reforço que ter um especialista, alguém que conhece bastante do negócio, é um ponto bastante importante para ficar de olho nessas oportunidades e também nos desafios.
Jackson, antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer só mais uma pergunta. O que é o dropship? Como é que ele funciona aí no mercado externo? Conta pra gente um pouquinho com algumas dicas práticas. Ele é como se fosse um marketplace, né? Então, são aquelas vendas que são feitas de uma empresa para outra com um intermediário. É importante entender se no país de destino existe alguma legislação específica para ela. Aqui no Brasil, esse dropship ele é considerado importação via remessa expressa, que é aquela remessa do correio mesmo, quando as empresas compram no AliExpress, por exemplo, na China e recebem no Brasil. O AliExpress faz exatamente isso, né? É como se fosse um marketplace que vende e entrega no país de destino. Aqui no Brasil existe uma regra bem específica para isso. Quando a Receita caracteriza como sendo comércio, ela descaracteriza como sendo uma remessa expressa e a empresa precisa pagar os tributos de importação normalmente. Então, assim, é um sistema que funciona, é bastante utilizado, mas antes de tentar fazer, eu aconselho entender no destino qual é a tributação, qual que é o regime, se tem algum entrave, se não tem entrave, para evitar surpresas lá no final. Perfeito, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa hoje, Jackson Campos, especialista em comércio exterior e logística internacional. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Foi um prazer, muito obrigado e eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. E você já sabe, né? Se tem um produto que pretende exportar, o ideal é procurar entender o público e as regras para um produto brasileiro entrar em qualquer país que seja. Assim, o negócio tem grandes chances de ser bem sucedido lá fora, né? O programa Pé pra Fora fica por aqui. Eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.